Então, boa tarde a todos. É um prazer estar falando para todos aqui. Na verdade, hoje nós vamos falar basicamente então do impacto do mercúrio na saúde humana, aqui gerado pelo garimpo, né? Eu queria fazer uma retrospectiva sobre o primeiro webinar que nós tivemos, exatamente o Pedro já explicou um pouco, mas quais seriam as vias de contaminação do ser humano dada a presença de um garimpo, né? A gente pode falar que principalmente, né, existe a ingestão de peixes contaminados por metilmercúrio. O mercúrio ele é utilizado pelo garimpo, pelo garimpeiro, né, para ele se junta, ele se funde ao ouro, né, formando a amálgama. Então, parte desse mercúrio, nesse processo, ele é despejado nas águas e também no solo, né? Esse mercúrio em contato com micro-organismos na água, ele se transforma em metilmercúrio. O metilmercúrio ele é mais danoso à saúde humana e o peixe, ao ingerir esse metilmercúrio, ele vai e nós comermos o peixe, então nós também vamos nos contaminando, sobretudo ribeirinhos, pessoas que vivem na região norte, né, que têm o costume de comer muito peixe. Para piorar a situação, né, com relação à ingestão de peixes, os peixes, a partir do momento que nós vamos subindo na cadeia trófica, ou seja, um peixe vai se alimentando de outro peixe e por aí vai, eles vão aumentando ainda a sua carga de potencial, né, de ser danoso ao ser humano. Então, por isso, a gente diz muito que o metilmercúrio, né, recomenda-se não se alimentar muito de peixes carnívoros na Amazônia, em regiões próximas a garimpo, exatamente porque eles são mais danosos à saúde do que os peixes herbívoros, que ainda estão no início do processo. Por outro lado, uma outra forma também de intoxicação, né, que afeta a saúde humana, é exatamente a via da exposição ocupacional. Ou seja, o garimpeiro, a partir do momento que ele tem a amálgama, né, que é uma liga metálica de ouro e mercúrio, ele queima a amálgama e parte do mercúrio, o mercúrio completamente volatilizado, vai para a atmosfera, restando apenas o ouro, né? Então, a partir do momento que o garimpeiro não usa nenhum instrumento, né, para se proteger, ele é um dos maiores afetados a partir dessa via exposição ocupacional, via inalação desse mercúrio que foi volatilizado. Então, aqui, fazendo uma breve retrospectiva, né, sobre as formas de como os indivíduos podem ser contaminados pelo mercúrio, dada a presença de um garimpo. Então, aqui, como o Pedro já havia mencionado, dentro da literatura, nós aqui apresentamos dois efeitos adversos, né? Cardiovasculares, perda de QI, e neuropsicológicos, como tremores e etc. Doenças cardiovasculares e perda de QI associadas, sobretudo, à ingestão de peixes, ou seja, ao metilmercúrio, e a neuropsicológicos, a inalação de mercúrio, que aqui tratamos de mercúrio metálico, né? A essa diferenciação. Então, o Pedro já fez essa diferença, né? Eu vou tratar na minha apresentação basicamente sobre a análise custo-efetividade, que compara diferentes custos evitados e os resultados dos efeitos de diferentes cursos da ação, né? Põe tudo num tempo, numa mesma unidade de medida, que vai ser o DALY. Eu vou apresentar 2 estudos especificamente. Aqui eu falo brevemente de 4, sobretudo, principais estudos que nós vimos aqui da doutora Ana Vasconcelos, que fez a apresentação no webinar passado sobre metilmercúrio com a perda de QI, o Stecklin no Zimbábue, a partir da inalação, né, do mercúrio metálico com sintomas neuropsicológicos, tremores e desordem de sono. E existem outros estudos, eu vou tratar basicamente desses dois, por apresentarem mais, utilizam a abordagem custo-efetividade, mas existem outros estudos também que apresentam desfechos na saúde, como perda de QI, de doenças cardiovasculares, e também até mesmo doenças cancerígenas e não cancerígenas em algum momento. Então, antes de apresentar, falar
Antes de falar rapidamente sobre os estudos, eu queria fazer um recordatório aqui sobre o que o Pedro... a gente vai ter sempre essa coluna, aqui, esse índice na direita, para também indicar ao público que está assistindo exatamente o encadeamento lógico que a gente está mostrando em cada estudo. Então, tem a presença, o uso do mercúrio no garimpo, depois a contaminação dos peixes, da água, do solo, do ar, a ingestão de mercúrio, ou a inalação de mercúrio pelos indivíduos, a variação, né, do nível de mercúrio em uma população, dada a ingestão. Em seguida, dentro da amostra, nós observamos qual é a porcentagem desses indivíduos que estão acima do limite superior, né, recomendado, a função dose-resposta, que o Pedro falou, que seria basicamente dado uma mudança, um incremento, né, de 1 grama de mercúrio para cada grama de cabelo, isso corresponde a, por exemplo, dentro da literatura, 0,18 pontos de QI na mãe. Dado 1 grama de mercúrio para cada grama de cabelo, na mãe há uma probabilidade de ter 0,18 pontos de QI perdidos no feto. Então, o feto que está com seu desenvolvimento neurológico. Isso, dado todas as informações, né, de população em função das respostas, nós conseguimos, então, verificar a variação do bem-estar e, por fim, quantificar até mesmo de uma forma monetária o valor do bem-estar e extrapolar isso para uma população como um todo. Pois bem, vou falar primeiramente do estudo da doutora Ana Vasconcelos, que tem como objetivo principal exatamente identificar e analisar os efeitos da exposição, né, pré-natal ao metilmercúrio no neurodesenvolvimento e no comportamento de crianças. Então, seria a perda de QI em fetos. As mães, ao ingerirem peixes contaminados por mercúrio, afetam diretamente a perda de QI, e é uma perda de QI para toda a vida dos indivíduos, né? Os níveis, então, qual seriam as informações sobre os níveis de contaminação de mercúrio dentro da literatura? As recomendações, os limites, a OMS, ela preconiza que um indivíduo que não consome peixe, em geral, ele tem um nível de contaminação de 1 a 2 microgramas de mercúrio para cada grama de cabelo de um indivíduo, enquanto que um indivíduo que tem uma dieta rica em pescado, sobretudo na região norte, pode ter até 10 microgramas de mercúrio para cada grama de cabelo. Então, dado essas informações da OMS, a concentração mínima de 10 microgramas de mercúrio para cada grama de cabelo é exatamente quando ultrapassamos esse limite, seria o limiar para o aparecimento de danos neurológicos. E é exatamente esse limiar que a Ana Vasconcelos trabalha no seu estudo. A ingestão média de mercúrio, então aqui dentro das recomendações, dos limites diários de consumo, né, o EPA nos Estados Unidos diz que a exposição ao metilmercúrio é de 0,1 microgramas de mercúrio para cada quilo do indivíduo, né, por dia. Outra agência de registro de substâncias tóxicas e de doenças, ela preconiza 0,3, enquanto que a OMS, a partir de um estudo epidemiológico em Seychelles, Ilhas Faro e Nova Zelândia, ela mostra que esse consumo máximo tolerável é de 0,23 de metilmercúrio. Ao longo do estudo da tese de doutorado da Ana Vasconcelos, ela faz esse mapeamento de 27 artigos no Brasil, que mostram a média e o desvio padrão da contaminação em mulheres, em grávidas e também em toda uma população, em uma amostra. E essa informação sobre a média e o desvio padrão são essenciais para a gente chegar ao resultado final do estudo em DALY, né, em tempo, na unidade de medida tempo, anos. Bem, seguindo a cronologia, né, o encadeamento lógico, qual seria o percentual, então, de nascidos vivos com perda de QI? Pois bem, a gente assume que a inteligência de uma população
segue uma distribuição normal, ou seja, vocês podem ver nesse gráfico, nessa figura na esquerda, que há uma média de 100 pontos e um retardo mental leve seria exatamente entre 50 e 70 pontos de QI, que seria essa parte achurada à esquerda, né? Então, nós identificamos, a partir da análise estatística, qual é, né, a porcentagem de nascidos vivos que possuem a probabilidade de ter essa perda de QI. Então, para a gente conseguir chegar nessa porcentagem de nascidos vivos, é necessário termos uma compreensão da média e do desvio padrão dos níveis de mercúrio detectados no cabelo, ou em outros biomarcadores, como sangue e urina. Mas o cabelo é o mais utilizado. No caso aqui, no caso específico desse estudo, ela observou que 34% dos nascidos vivos possuem, em média, valores acima de 10 microgramas de mercúrio para cada grama no cabelo. Então, essa seria parte da população acima do recomendado, né? E, bem, seguindo, a função dose-resposta, como eu já havia mencionado, é exatamente essa relação, né, entre qual o aumento do indicador do biomarcador dado e o seu desfecho, né? Então, por exemplo, na literatura, só há um estudo que apresenta diretamente essa função dose-resposta para a perda de QI. E esse estudo mostra que há uma relação linear entre o aumento de 1 micrograma de mercúrio para cada grama de cabelo da mãe afeta diretamente a redução de 0,18 na escala de QI no feto. Então, o estudo trabalha, e eu acho que todos esse e outros estudos que trabalham com QI relacionados à presença de garimpo utilizam essa função dose-resposta, e eu acho que teremos também que, de alguma forma, utilizá-lo na nossa calculadora, essa relação direta. E, da mesma forma, a taxa de incidência de retardo mental também utiliza diretamente essa informação da média aritmética e do desvio padrão, né? Então, dada a distribuição amostral, é possível identificar diretamente a taxa de incidência. No caso específico, foi calculado, existe uma planilha Excel, e a taxa de incidência ela é calculada de uma forma automática. A taxa de incidência é de 0,96 para cada 1.000 nascidos vivos. Então, esse seria um outro input, né, uma outra informação relevante para acrescentar ao modelo do cálculo do DALI, né? Bem, o Pedro já falou um pouco sobre o DALI, eu acho que é da parte conceitual. O DALI, então, seria basicamente ponderar os anos de vida vividos com alguma incapacidade e também aqueles anos que foram perdidos por alguma morte prematura. Então, basicamente, um DALI seria um ano perdido de vida saudável, né? E, dentre as informações, a expectativa de vida, em geral, os estudos, eles trabalham com uma expectativa de vida de 80 anos para homens e 82,5 para mulheres, mas isso pode ser alterado de alguma forma também na calculadora e em outros estudos, mas em geral são esses utilizados. A taxa de desconto, exatamente essa ponderação entre o presente e o futuro, né? Em geral, damos mais preferência ao presente com relação ao futuro. Então, exatamente por isso, os estudos aplicam uma taxa de desconto e observamos na literatura que também utilizam a taxa de desconto, sendo a mais utilizada, 3%. O peso da incapacidade, o Pedro ele tinha apresentado aquela tabela, eu apresento aqui também que alguns pesos que nós observamos nesses estudos específicos. Por exemplo, o estudo que eu vou falar mais à frente, né? O estudo sobre inalação de mercúrio metálico, né, no uso ocupacional, ele diz que os sintomas neuropsicológicos, né, ou seja, tremores, distúrbios de sono, etc., eles estão muito associados, se assemelham aos sintomas do alcoolismo. Então, por isso, dado que não existia nenhum indicador, né, de peso da deficiência pela inalação de mercúrio metálico, o estudo utilizou
o peso associado ao alcoolismo. Isso é o estudo do Stecklin. O outro estudo, do Rice, ele utiliza uma informação do infarto do miocárdio, então com peso de 0,27, essa escala que vai de 0 a 1. E o estudo da Ana Vasconcelos mostra exatamente que a perda de QI teria um peso de 0,36. Bem, a perda de QI, a ingestão de metilmercúrio, também não é encontrada na literatura que aborda esses pesos. Então, ela utilizou a ingestão de chumbo como uma proxy dessa mesma informação, né? Então, aqui, dada todos os outros desfechos que o Pedro já havia apresentado naquela tabela, aqui eu apresento aqueles que nós observamos diretamente relacionados ao mercúrio pela literatura. E também há uma outra informação super relevante, que é o peso da idade. Quando que esse desfecho ocorrerá? Então, aqui a gente vê que há uma preferência social. Um ano vivido por um jovem adulto é preferível ao ano vivido por uma criança pequena. Vocês veem que há essa curva, né, que vai subindo com peso, né, e depois de um tempo ele vai descendo. Só que no estudo que é apresentado pela Ana Vasconcelos, esse peso é 1. Por quê? Porque a criança, o feto, ele nasce com a perda de QI, dado que não se consegue desenvolver, né, o seu sistema neurológico, então esse peso é 1. Então, você nasce e vai ficar com esse desfecho se estende por toda a vida. E o Pedro já tinha mencionado também que simplesmente 2 pessoas perdendo 10 anos de vida com deficiência corresponde a uma pessoa perder 20 anos, ou seja, todas as pessoas seriam iguais. É possível fazer uma ponderação não linear, por exemplo, uma prioridade em ter menos pessoas que sofrem por longos intervalos do que mais pessoas que sofrem por intervalos mais curtos, por exemplo. Então, assim, dado todas essas informações apresentadas anteriormente, as variáveis importantes para o cálculo já foram apresentadas, né? O peso da idade 1, taxa de desconto 3, o peso a taxa de incidência, né? De 5,96 por 1.000 pessoas e o peso da incapacidade de 0,36. Que seria exatamente da ingestão de chumbo, né? E a expectativa de vida de 80 para homens e 82 para mulheres. Então, essa é uma forma simples de apresentar a fórmula do DALY, né? O DALY basicamente seria, então, os anos de vida perdidos por morte prematura, YLL em inglês, e os anos vividos com uma incapacidade, o YLD em inglês. No caso específico da perda de QI, não há nenhuma morte, né, relacionada a você nasce e vai viver com não é ocasionador, né, do dano, da mortalidade em si. Então, por exemplo, o YLL, né, os anos de vida perdidos por morte prematura, ele será 0. Afinal, o número de mortes aqui seria 0 e é uma multiplicação, número de mortes pela expectativa de vida. E, enquanto isso, os anos vividos com uma incapacidade, ele seria uma multiplicação, uma ponderação entre o número de casos incidentes, o peso da incapacidade e a duração média da incapacidade. Isso em anos. É claro que, assim, essa é uma forma simples de apresentar a fórmula, né? Porém, ela é bem mais longa, porque precisa ponderar a partir dos indivíduos, da amostra, são homens, mulheres e etc. Então, essa é uma forma simples, acho que a gente pode discutir um pouco mais depois. Então, dado todas a inserção dessas informações no cálculo, foi possível calcular, a partir no estudo da Ana Vasconcelos, qual seria o valor. Ela criou 3 cenários aqui, né? Um melhor cenário com uma média amostral menor do que 2 microgramas de mercúrio para cada grama no cabelo. Um cenário intermediário entre 2 e 10 e um pior cenário de acima de 10. Então, dos 27 estudos que ela havia feito mapeamento, ela selecionou 3 exatamente para mostrar
esses cenários, né? E ela aplica isso para a Bacia do Rio Madeira, numa perspectiva local, e também amplia isso para a região norte e também é possível apresentar os valores em DALI, ou seja, em anos de vida perdidos, ajustados por uma incapacidade, e até mesmo é possível ter informação de pontos de QI perdidos, né? Em toda aquela amostra, né? É importante salientar que quando a gente fala o Pedro já tinha mencionado, né? No caso da perda de QI, esse valor em DALI aqui trata exatamente da soma dos anos ajustados por incapacidade para aqueles nascidos vivos em determinado ano. Então, isso tem que ficar bem claro que não seria para os próximos 20 anos, seria uma soma dos anos vividos com incapacidade para aquele grupo de pessoas que nasceram, por exemplo, um exemplo apenas, em 2020. Então, dentre as limitações, valores abstratos, como o peso da idade e peso da incapacidade, mas o Pedro acho que apresentou, muitas vezes essa discussão sobre como se chega ao peso, ela não é muito feita, né, dentro da literatura da economia da saúde, e aqui a gente apresentou exatamente para deixar mais claro como isso é feito, e uma vantagem, né, do método é exatamente agregar mortalidade e morbidade em uma só medida, né, a medida tempo, em anos. No estudo da Ana, exatamente mostra que tem um olhar apenas para o desfecho da perda de QI, né? Não há um olhar para doenças cardiovasculares ou sintomas neuropsicológicos, então essa é uma restrição, né? E a gente tem que deixar claro. Não há fatores de ajuste para eliminar a influência de outros fatores. Por exemplo, alcoolismo, desnutrição, outros problemas que podem estar associados na região norte podem também estar afetando de alguma forma indireta ou diretamente a perda de QI. Então, esses fatores não estão sendo eliminados totalmente. E também não há um peso, como eu havia mencionado, um peso de incapacidade específico para esse retardo mental leve relacionado ao metilmercúrio. Então, por isso, utilizou-se o peso da indução por chumbo, né? Pois bem, então, dadas as informações em DALI, né, ou seja, em tempo, em anos, e dada a informação pela perda de QI, então a gente tem diferentes formas de quantificar, de valorar, né, monetizar esses valores a partir do estudo da Ana Vasconcelos. Então, a gente pode ver como chegar nesses dois valores, né? Duas possibilidades seriam: a primeira, o Pedro já havia mencionado, disposição a aceitar compensação por um aumento de risco, ou seja, o delta risco, né? As pessoas, os indivíduos, eles declaram a sua preferência a partir de métodos de valoração contingente ou experimentos de escolha. Ou uma outra forma de abordar seria exatamente a partir da produção perdida, ou a soma do salário, né? Então, seria uma preferência revelada pelos indivíduos a partir do método, por exemplo, de produtividade marginal. Ok. E qual seria o custo de um DALI na literatura no Brasil? Bem, a literatura ela não trata muito sobre esse assunto. Porém, a OMS sugere que um DALI para cada país, né, corresponde a 1 a 3 PIBs per capita. Então, um DALI corresponderia a 3 PIBs per capita, e que no Brasil seria entre 34 e 103 mil reais por DALI, né? Então, essa informação que seria possível transformarmos os valores em DALI, em anos, para valores monetários. Então, dado que no estudo da doutora Ana Vasconcelos é feito exatamente para a região norte, extrapola-se que 30.738 anos perdidos ajustados por incapacidade corresponderia, portanto, a um valor de 1 bilhão a 3 bilhões. Então, esse seria uma forma de monetizar a informação apresentada no estudo da Ana Vasconcelos. Uma outra forma, a segunda forma, é exatamente identificar quanto custa
um ponto de QI perdido. E aqui a literatura ela é mais ampla sobre isso, inclusive esse estudo do Spadaro faz uma revisão de diferentes estudos que quantificando, né, monetizando qual seria o valor por ponto de QI. Aqui, é claro, todos esses estudos eles foram realizados nos Estados Unidos, então nós não só tivemos que transformar os valores em reais, transformar os valores para 2019, para 2020, como também foi necessário fazer essa paridade de poder de compra, como o Pedro havia mencionado, do norte-americano para o brasileiro. Então, chegando a esse ajuste, verificamos que para cada ponto de QI perdido, haveria um valor de perdido, né, de R$32 mil. Então, dado que também para a região norte, né, no mesmo contexto, no outro cenário, haveria uma perda de 339 mil pontos de QI na região norte, em fetos na Amazônia brasileira. Então, esse resultado chegaria a 11 bilhões. Vocês lembram que antes havíamos apresentado valores de 1 a 3 bilhões a partir dessa metodologia, e aqui em 11 bilhões. Então, um valor acima que é bom para compararmos, né, mesmo. Uma terceira forma é exatamente a partir do valor estatístico da vida, que o Pedro mencionou. Né? Seria esse valor estatístico da vida, seria esse peso, valor atribuído às mudanças, né? Na probabilidade de morte. Né? Não seria aqui o preço que alguém está disposto a pagar para evitar a morte. Bem, pesquisamos algumas literaturas com relação ao Brasil, especificamente, com diferentes métodos, né, de disposição a aceitar risco a partir de valorização contingente, salários hedônicos, e os valores médios variariam de 2,2 milhões a quase 4 milhões de reais. Ou seja, quando passamos essa informação, né, que o Pedro já havia mencionado, que um DALY corresponderia a um ano estatístico da vida, então, e dado que aquela informação de 4 milhões, né, de 2,2 e 4 milhões são para toda uma vida, a gente pode transformar essas informações em valor anual, e aqui, aplicando uma taxa de desconto, né, esses valores poderiam ser de 100 mil ao ano, esse valor de 30 mil DALYs, 30.738 DALYs no tempo, corresponderia a um cenário conservador e otimista de 3 bilhões até 6 bilhões. Então, trazendo tudo isso, todos os 3 tipos de análise, né, para um gráfico, a gente consegue observar essa comparação entre as diferentes formas de monetizar a perda de QI a partir dos resultados da Ana Vasconcelos. É importante a gente sempre lembrar, né, assim como a gente já fez no webinar, no primeiro webinar, estamos aqui ampliando os leques de oportunidades, de metodologias, de desfechos. Então, aqui, até mesmo, por exemplo, dentro da perda de QI, existem pelo menos essas 3 formas da gente monetizar quando calculamos a partir da custo-efetividade. Então, aqui já seria um outro estudo, né? Já não mais da Ana Vasconcelos, esse estudo foi feito pelo Gulli, e é importante mencionar esse estudo porque ele é um estudo que faz uma meta-análise de estudos com a estimativa de perda de QI em fetos pela ingestão de metilmercúrio. Então, ele faz existem todas essas informações, né, de qual seria o custo de 1 quilo de mercúrio ingerido, inalado, e esse estudo do Gulli ele faz essa transferência de benefícios dada a informação da perda de QI, qual seria essa informação para a quantidade de quilo de ouro extraído. Pois bem, aqui ele aplica essa informação em 12 garimpos no mundo. Eu destaco aqui basicamente essas 2 que estão marcadas aqui em Creporezinho no Brasil e São Chico também no Brasil, mostrando valores, qual seria o impacto do custo para cada extração de quilo de ouro, em valores mínimos, máximos e médios, né?
no seu estudo, todos estão em valores em 2013 aqui. E eu dstaco também que há essa diferença na proporção de mercúrio utilizado em cada tipo de garimpo, em cada garimpo especificamente. Então aqui vocês podem observar que pode ser utilizado 0,7 de mercúrio para cada grama de ouro extraído, ou até mesmo 2,7. Então, isso foi muito discutido dos impactos biofísicos no primeiro webinar. Então, esses valores também do impacto por quilo de ouro extraído, eles variam conforme essa diferença, né? E também trago esse estudo do Gulli exatamente porque o parecer realizado pelo Jorge e os demais colegas da perícia do Ministério Público Federal utiliza exatamente essa informação que está relacionada à perda de QI pela ingestão de metilmercúrio. Por fim, um outro estudo que é importante destacar é exatamente o estudo do Steckling, que mostra os sintomas neuropsicológicos em garimpeiros, né, pela inalação do mercúrio metálico, como eu havia falado. O que seriam os sintomas neuropsicológicos? Né? Seriam tremores, seriam distúrbios de sono e etc., e que são muito comuns em garimpeiros na região norte do país. Bem, esse trabalho ele também é uma ótima referência mundial, dado que é a primeira estimativa em DALY dessa intoxicação crônica por mercúrio no uso ocupacional no Zimbábue. Então, não há na literatura, e tivemos várias conversas com diversos especialistas, não há na literatura uma discussão muito grande, além desse estudo, sobre o impacto nos garimpeiros, na saúde dos garimpeiros. Uma primeira informação que o Steckling usa é exatamente os limites para a intoxicação crônica por mercúrio metálico nos garimpeiros. Utiliza-se no estudo uma ferramenta de diagnóstico que compara diferentes biomarcadores, né, como sangue, urina, cabelo e etc., para indivíduos comuns, que a gente trabalha aqui com esse HBM, e também eles fazem essa referência a trabalhadores garimpeiros, né, que seria esse BAT. E aqui os indicadores mostram que a exposição limite do mercúrio para os trabalhadores ela é maior do que nos indivíduos comuns, né? Vocês podem ver que aqui a gente tem uma concentração, um nível de contaminação maior, maior que 25, maior que 30 para a urina, maior do que 25. Então, esses foram os limites utilizados pelo estudo do Steckling. E quais foram as hipóteses assumidas pelo estudo? Bem, a primeira hipótese é exatamente que os garimpeiros eles têm um contato frequente, né, com o mercúrio, a partir do uso ocupacional. A segunda hipótese é que a ferramenta de diagnóstico que eles utilizam ela é adequada para identificar, para diagnosticar, né, os casos de intoxicação crônica por mercúrio. E, mais uma vez, né, assim como eu já havia mencionado no estudo anterior da Ana Vasconcelos, aqui nesse caso estamos falando apenas do desfecho tratado como a partir da inalação, né, intoxicação crônica por mercúrio, sem contar outros efeitos, como a perda de QI em fetos, por exemplo. Além disso, a prevalência de intoxicação, né, crônica por mercúrio observada em um garimpo chamado Kadoma, esse garimpo tem mais de 10% da produção de ouro no Zimbábue, assume-se que essa prevalência é representativa para todos os garimpos no Zimbábue no ano de 2004. E assim como também a proporção de garimpeiros na amostra ela é representativa de toda a população de garimpeiros no Zimbábue. E assim sendo, né, os dados modelados, ou seja, a taxa de incidência, a duração da doença, dentre outros fatores, são representativos da situação da doença no país, né? Assim, eu já havia mencionado anteriormente, mas a gravidade dessa intoxicação crônica, ela não havia
não havia um peso dessa deficiência. Então, por isso, eles utilizam o alcoolismo como sendo o mesmo peso da deficiência, dada os mesmos sintomas do alcoolismo e também da intoxicação crônica por inalação de mercúrio metálico. O estudo, assim como também abordado pela Ana Vasconcelos, aqui não há nenhuma morte causada pela inalação. Na verdade, até houve uma morte, só que eles excluíram da amostra, então eles consideram que não há nenhuma morte na amostra, assim como também não há nenhum tratamento médico, nenhum custo de tratamento médico. E a expectativa de vida, mais uma vez, é de 80 anos para homens e 82,5 para mulheres. Então, a amostra realizada em Cadoma identificou que 72% dos garimpeiros eles têm alguma intoxicação por mercúrio metálico. Então, assume-se que no estudo que essa amostra de 72% dessa amostra, ou seja, em 350 mil garimpeiros no Zimbábue, cerca de 72% dele teria algum nível de intoxicação por mercúrio metálico. E essa mesma, ao extrapolarmos essa informação para toda a população do Zimbábue, não só os garimpeiros, observa-se que 3% da população do Zimbábue foi exposta ao uso do mercúrio de forma ocupacional no Zimbábue. Então, mais uma vez, há uma extrapolação, né, para a população total do Zimbábue. Já havia falado do alcoolismo que tem um peso de 0,18, mas na busca da literatura identificamos um estudo mais recente do Stecklin, de 2017, que quantificou, assim como o Pedro já havia falado, como se constrói os pesos da deficiência. O trabalho foi feito exatamente para identificar qual seria o peso dessa intoxicação grave ou moderada por inalação de mercúrio metálico, já que não havia na literatura. Então, antes ele havia trabalhado com 0,18 e aqui ele trabalha com estimou, né, que seria de 0,36 até 0,58, ou seja, valores até maiores do que o estudo anteriormente feito por ele mesmo. Bem, aqui a gente já tinha falado bastante sobre o DALY, né, a fórmula, sendo YLD e YLL. Aqui, mais uma vez, não há nenhuma morte causada, então os pesos seriam exatamente 0,18 e a duração média da deficiência foi de 35 anos. Aqui nessa figura à direita é possível identificar a duração média da doença para diferentes faixas de idade, né? Então, a média seria de 35 anos e a partir da inserção de todas essas informações, do conhecimento de todas as informações anteriormente mencionadas, foi possível estimar que cerca de 95 mil DALYs, ou seja, anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, seriam perdidos na população de garimpeiros no Zimbábue. Então, essas informações, isso significaria algo como 8 DALYs, ou seja, 8 anos perdidos ou vividos com incapacidade para cada 1.000 habitantes no país, em todo o país do Zimbábue, né? Quando também monetizamos essa informação, qual seria o custo de um DALY no Brasil, mais uma vez, assumindo a hipótese, a recomendação, né, da OMS de 1 a 3 PIBs per capita, esse valor poderia ser de 3 a quase 10 bilhões de reais no tempo. E, por fim, nós falamos bastante no primeiro seminário sobre a ferramenta da Usitox, que exatamente é uma ferramenta que mostra a hepotoxicidade na água e também os efeitos causados no ser humano, né? Aqui eles apresentam os resultados a partir de efeitos como doenças cancerígenas e doenças não cancerígenas numa população. E esse estudo do Carrá no Peru mostrou que, a partir do uso da Usitox, que a extração de 1 quilo de ouro
corresponde a um aumento da probabilidade de 2 casos de doenças não cancerígenas e uma probabilidade de 0,02 de existir 0,02 casos de doenças cancerígenas. Aqui, como a literatura não fala muito sobre o tema de doenças cancerígenas relacionadas ao mercúrio, então a gente não nos aprofundamos muito sobre isso, e sim sobre perda de QI, sobre doenças cardiovasculares e também sobre sintomas neuropsicológicos. Então, basicamente, como conclusão, mostramos aqui, mais uma vez, um leque de opções, de diferentes abordagens para quantificar efeitos negativos na saúde humana, seja, portanto, na saúde a partir da inalação de mercúrio metálico pelo garimpeiro, ou até mesmo pela comunidade muito próxima, seja pelo metilmercúrio a partir da ingestão de peixes contaminados. Aqui temos a lista de 4 desfechos causados pelo mercúrio: perda de QI em fetos, desfechos cardiovasculares, tremores e desfechos cancerígenos. E eu apresentei aqui, já vou encerrando exatamente a abordagem via DALY, enquanto que a Júlia vai apresentar em sequência uma abordagem de custo-benefício. Eu acho que é isso, pessoal. Agradeço o tempo e vou encerrar por aqui a compartilhar a tela.